Dando continuidade ao que nós estávamos falando, agora nós vamos falar a respeito, dando continuidade na matéria, né? Então, eu vou deixar para falar sobre a estação de tratamento da água lá para o final, tá? Então, agora nós vamos abordar um outro tópico que se refere ao processo de filtração, tá bom? Então, o método de filtração, ele se consiste na separação de misturas heterogêneas, né? Ou seja, ele se caracteriza pela diferença do tamanho das partículas dos componentes. Tudo bem? Então, se eu for levar em consideração a filtração, eu tenho que pensar que as partículas maiores, no processo de filtração, elas tendem a ficar retidas. E vai passar por esse processo, na realidade, as partículas menores, né? Essa é uma das características presentes que a gente pode utilizar. Podem ser utilizados como filtro tecido de papel, areia, né, argila, carvão, né, e temos uma diversidade de materiais aí. Esses são os principais. O que é importante ressaltar também é que em estações de tratamento do esgoto, a filtração da água ela é feita em grandes tanques de areia, né? Em muitos filtros domésticos, as impurezas são retidas por meio de cerâmica porosa, né, e carvão. Nos laboratórios, por exemplo, a gente pode citar a fibra de vidro, que é utilizada para filtrar misturas que contêm materiais corrosivos, né? E que acabam, de alguma maneira, provocando um desgaste desses tipos de materiais. Tudo bem, pessoal? Tá? Eu acho que está bem claro aí a explicação para vocês e, de alguma forma, dá para se assemelhar com relação a esse tipo de característica. Na página 28, dá para a gente ver bem esse método de separação. Lá na imagem, se vocês forem observar, nós temos lá a separação de misturas heterogêneas, né? Nós temos o filtro de papel, né? E temos o sólido, que é revestido por esse filtro, e o líquido, que é separado em si. Então, nós temos várias etapas, né, a serem cumpridas dentro deste processo de uma maneira geral. Tudo ok? Uma característica super importante para nós citarmos também, que é bem bacana, é com relação à filtração, que pode ser utilizada para separar as partículas consideradas sólidas, misturada com gases, né? Então, um exemplo muito clássico que nós podemos passar neste momento são as partículas sólidas que são lançadas no ar, né? Por muitos tipos de indústrias, né? Então, é o maior risco de poluição que nós temos com relação a essas indústrias que despejam, né, no ar, né, no ambiente, essas partículas em si. E elas podem ser retidas através de chaminés por filtros especiais. A utilização desses filtros que as indústrias acabam, os gases que as indústrias liberam e as chaminés, por terem esses filtros, elas contribuem para absorver. E com isso, acaba ocorrendo uma redução dessa poluição em meio ao ambiente, tá? Essa é uma das características também, tá? É óbvio que dentro de toda essa característica, a gente não pode levar que tudo a gente consegue ter êxito e absorção de 100% dessa poluição. Por exemplo, a cidade de Cubatão, no litoral, né, chegando ao litoral, ela é a região que tem muita contaminação, né? O ambiente é um ambiente muito contaminado. Por quê? Aquela região é uma região onde tem muitas indústrias, né? E é uma região onde há um despejo muito grande de materiais ali que acabam, de alguma maneira, trazendo prejuízo para o ambiente de uma forma geral. Tá bom? Deu para entender? Então agora nós vamos citar e vamos falar um pouquinho sobre a evaporação. A evaporação é um processo utilizado como método de separação de misturas homogêneas dentro do estado líquido, né, para se obter um componente sólido dissolvido. Um exemplo, o sal marinho ele pode ser extraído da água, né, do mar, em diferentes maneiras, né? Uma delas é por meio do bombeamento da água do mar para tanques rasos e extensos. Nesse formato dos tanques, acaba sendo facilitado pelo processo de evaporação dessa água, né? E a evaporação de um líquido, na realidade, ela torna-se mais intensa com o aumento da temperatura em si. Porque com uma superfície super extensa de contato do líquido com o ambiente, essa evaporação ela acaba ocorrendo através de uma maneira
que a gente chama por ventilação, tá bom? Essa é uma das características que a gente pode ter também. Tudo bem? Alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Se tiver, vocês anotem, que vocês vão passar para mim lá depois, tá bom? Um exemplo que vocês têm aí no livrinho de vocês é com relação às salinas, né? Que são utilizados tanques de evaporação para a produção de sal. Os aglomerados brancos são montes de sal, que são resultantes da evaporação da água salgada nos tanques, tá? Isso é um processo que dá para ser considerado também, tá bom? Deixa eu só arrumar aqui, só um minutinho, tá bom? E agora, nós vamos falar a respeito de uma outra característica, de um outro processo em si, que nós podemos retratar. Nós vamos citar a destilação. Na destilação, ela se baseia na diferença de temperatura do estado de ebulição de uma substância ou de uma mistura, entre uma mistura e outra, tá? É um método utilizado para nós separarmos as substâncias presentes em uma solução. Então, uma mistura entre água e álcool, né? Nesse processo ocorre duas mudanças de estado físico, o que nós chamamos de evaporação e o que nós chamamos de condensação. Lembra-se que eu falei que era super importante, que nós íamos acabar tendo que resgatar conceitos? Então, é super importante que nós vamos ter que acabar resgatando esses conceitos em si, tá? Então, nós temos dois métodos aí, a condensação e a evaporação, tá? Dentre a característica deste método, o que nós vamos poder citar aí a respeito? A gente pode citar assim, que dentro de laboratório, né, nós utilizamos o aparelho como destilador para separar o solvente do soluto, né? Ou seja, o solvente é a substância que está presente em maior concentração, né? E o soluto é a substância que se encontra, no caso, em menor concentração, ou seja, em maior ou menor quantidade. O aparelho ele funciona da seguinte maneira, né? A solução ela é aquecida no balão de destilação. Desse modo, esse componente, o mais volátil, né, ele tende a apresentar um ponto de ebulição menor, ou seja, evapora primeiro e passa pelo condensador, né? Ou seja, o vapor ela volta a ser líquido por causa do constante fluxo de água. Aí essa água de refrigeração, né, que circula por fora do condensador, ela mantém essa temperatura interna, né, de forma reduzida. O líquido que é recolhido em um outro recipiente, como vocês podem observar na imagem aí, o que acontece com ele? Obtém-se, assim, a separação da mistura, pois um dos componentes permaneceu no balão de destilação, enquanto que o outro atravessou o sistema, sendo, por fim, recolhido por um frasco, né, que a gente chama, dentro de laboratório, o frasco de Erlenmeyer, né? É um frasco utilizado em laboratório, que dá para nós utilizarmos ele em laboratório. Tudo bem? Deu para vocês entenderem? Então dá para vocês visualizarem isso direitinho, né? Lá na página do livrinho de vocês. Quem quiser, né, para tirar dúvida. E a água de torneira, né, é uma mistura de água e sais minerais. Muitas vezes elas acabam passando por uma destilação para ser usada, né, em alguns processos industriais. A água obtida ainda não é uma substância pura, ou seja, ela não é composta apenas de moléculas de água, pois ela não é possível separar alguns componentes por métodos de destilação, tá? Como vocês sabem, eles passam por vários processos dentro dos tanques, como foi citado por nós anteriormente. Tudo bem até aqui? Todo mundo entendeu? Então nós vamos falar agora sobre um outro processo, que é o da centrifugação. No processo de centrifugação, as técnicas de separação de misturas, elas podem ser demoradas, demora-se um tempo para isso. Por quê? Porque o uso de uma centrífuga, ela facilita a separação dos componentes da mistura, mas ela diminui consideravelmente o tempo do processo de decantação. Ou seja, o próprio princípio da centrífuga é o movimento de rotação que ela vai realizar, o que acaba gerando a força necessária para provocar a sedimentação dessa partícula que está suspensa, né, em uma mistura e assim poder separá-la do solvente, tá?
O mesmo movimento é realizado pelas máquinas de lavar roupa, acelerando a retirada do excesso dessa água, né? Do momento em que ela está batendo o tempo todo. E esse método é utilizado para fazer análise sanguínea, né? Se a gente for fazer uma comparação, na qual é necessário identificar os diferentes componentes do sangue. Lembra-se lá na parte de trás, em que nós falamos que o fluido que nós temos presente, a água, ela se sobrepõe, e aí ali eu tenho entre água e plasma, né? Que são os anticorpos que a gente fala, e abaixo nós temos lá a concentração de hemoglobina e de outros compostos sólidos que vem presente do sangue, tá bom? Ali, na imagenzinha da página 32, fica muito nítido esse processo, né? De que forma que ela vem ocorrer, né? Então, o exemplo mais clássico que a gente pode citar aí, acabar citando, é com relação ao sangue, né? Que caracteriza bem. Olha, se vocês olharem na imagem que apresenta para vocês aí, da rotação da centrífuga, que permite separar a mistura, né, em fases distintas, você vê bem claramente uma mistura amarelada na parte de cima, né, igual o que eu passei para vocês. Vocês veem uma mistura esbranquiçada, mais ou menos. Aí vem o rosado e, por último, que vem a sobreposição do sangue mesmo, a concentração do sangue propriamente dito, tá bom? Deu para entender, pessoal? Se vocês têm dúvidas, tá bom? A gente vai tirar essas dúvidas aí, mas eu acredito que tenha ficado bem claro para vocês essas características aí, de que forma que elas se dão e tudo mais, tá? Para nós fecharmos com chave de ouro, agora eu vou falar a respeito dos tanques dos quais recebem as águas para fazer as formas de tratamento dessa água, até que essa água consiga chegar até os reservatórios, né, de maneira adequada, que seja tratada de forma adequada, para chegar para nós até os tanques, né, e chegar até as nossas casas em si. Então eu vou falar para vocês a primeira etapa, depois de a gente ter aprendido tudo sobre decantação, sobre a filtração, sobre a destilação, né, sobre a decantação. Então nós vamos fazer sobre a primeira etapa, o tratamento inicial. Né? Esse tratamento inicial ele se dá em decorrência da água que ela vai chegar até os tanques, os reservatórios em si. Então, nesse primeiro momento não há reações químicas envolvidas, somente processos que nós consideramos como processos físicos. O primeiro deles, fica guardado, é o peneiramento. Esse primeiro momento do peneiramento, o nome já diz, ele elimina as sujeiras maiores. Lembra das limalhas que nós usávamos como peneira para poder realizar? Então, eles são utilizados, na realidade, para fazer o peneiramento, ou seja, ficam retidas todas as partículas ou os compostos que apresentam partículas grandes. Então, elas são, de alguma forma, já são excluídas desses tanques quando chegam até as fontes de armazenamento, tá? Em segunda etapa desse processo, que ela também é chamada, ela pode ser chamada de sedimentação, que é onde há o depósito desse sedimento, e também considerado pelo processo, né, ou, né, a decantação, que são pedaços, né, de impurezas que não foram absorvidos no primeiro momento pelo peneiramento, eles são retirados com o peneiramento, mas são depositados no fundo desses tanques, tá? Então a decantação, a gente consegue retirar, né, aquilo que não é absorvido, não é retirado no primeiro momento, ele acaba sendo retirado depois pelo processo de decantação. E aí acaba sendo, esses peneiramentos eles são depositados no fundo dos tanques. Aí nós vamos entrar no último processo da etapa final, da etapa inicial, que é a aeração. A aeração tem a capacidade de borbulhar-se, né, o ar com o intuito de retirar as substâncias que são responsáveis pelo mau cheiro, né? A água, ela vem retida aí no caso, nesse momento da aeração, ela tem presença do ácido sulfúrico, né, que são características de substâncias voláteis, né? E com isso a gente consegue ter uma retenção desses compostos que ali estão presentes, mas aí a aeração é mais pela retenção do mau cheiro de compostos que poderiam ter ali dentro e que acabam sendo retirados. Por uma condição de tratamento final, nós vamos ter aí no caso a coagulação, que também é chamada, denominada como floculação. Neste processo, as partículas, pessoal, elas são sólidas e elas se aglomeram, formando floquinhos, né, para que sejam removidas mais facilmente. Então, pelo fato dela se acumular, se aglomerar,
a gente consegue identificar a impureza de uma maneira mais prática, mais básica, de uma maneira geral. Tudo bem? No processo de sedimentação, que é o que vem posterior à coagulação e à floculação, os flocos que foram formados, eles vão se sedimentando no fundo do tanque. Ou seja, aí de alguma maneira acaba ocorrendo a limpeza dessa água em si, tá? Aí, logo após essa sedimentação, nós vamos ter a filtração, que a água parte, né, a água da parte superior do tanque de sedimentação, ela passa por um filtro, né, que contém várias camadas de cascalho e areia, que é uma forma de poder filtrar a substância, né, a água em si, as impurezas em si, e assim elas retiram essas impurezas que a gente considera como impurezas de partículas bem menores. E aí vem o último processo, que é o processo da desinfecção, que é adicionado na água compostos bactericidas e fungicidas. Temos dois, bactericidas e fungicidas, como por exemplo o hipoclorito de sódio, que a gente conhece como água sanitária, né, o NaClO, né, conhecido como cloro. O cloro, ele tem a capacidade de matar os micro-organismos presentes na água em si. Tudo bem? Então, nós falamos aí da etapa inicial, né, do tratamento inicial, peneiramento, a sedimentação ou decantação, né, tudo bem? E nós falamos também da aeração. E no tratamento final nós falamos da coagulação ou chamada de floculação, falamos da sedimentação, falamos da filtração e falamos da desinfecção, que é a parte primordial, que aí a partir daí é que as águas acabam indo para as nossas residências, para que nós possamos as consumi-las. Tudo bem? É sempre legal ter um filtro. É de praxe que a gente ferva essa água antes mesmo de consumi-la. Muito bacana se tiver um filtro de barro em casa, né, para poder reter essas impurezas, essas propriedades impuras em si. Então, essas são condições favoráveis e necessárias para o nosso bem-estar e para o nosso metabolismo. Fechou, pessoal? Tudo bem com vocês? Então, essa é a primeira característica, né, que a gente fecha aí esse nosso tópico desse capítulo aí para nossa matéria. Tudo bem? Obrigadão, pessoal, pela colaboração e também participação, tá bom? Se gostou, não esquece de dar uma like aí.